Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Algumas pessoas me perguntaram se vale a pena comprar algo com prestação e juros. Se você não sabe o que é juros, sugiro que entre no meu canal, eu fiz um vídeo explicando o que é juros simples e o que é juros compostos. Se você já sabe, continue com a gente e tire suas conclusões. Compra com prestação realmente vale a pena? Sim ou não? Fiz uma planilha de Excel para nos ajudar aqui a olhar através de dados e tomar decisão se vale a pena comprar ou não. Então, eu fiz um exemplo, o seguinte exemplo. Vamos comprar um celular, aqui são todos dados fictícios, tá? Então a gente vai comprar um celular que custa R$ 4.000. A gente vai fazer em 10 vezes de R$ 500, que vão totalizar 5.000. Teoricamente aqui nós estamos pagando R$ 1.000 de juros, tá? E a gente vai dar uma entrada aqui de R$ 500. Então vai ser uma entrada de 500, entrada mais 9 prestações de R$ 500 que vão totalizar 5.000. Então a gente pode deduzir aqui e chamar de juros, né? Exatamente os 5.000, né? 5.000 menos o 4.000. Então a gente tem aí 1.000 de juros, certo? Tá bom. Esse 1.000 de juros é bom ou ruim? Para algumas pessoas pode parecer pouco, para outras pode parecer muito, mas o que vale aqui de tudo isso é a gente saber a taxa que está sendo cobrada dessa compra. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Banco Central, como eu fiz aqui no exemplo, eu vim aqui no Banco Central e procurei a taxa Selic, que é a taxa que é a balizadora dos juros do Brasil. Então aqui a gente tem a taxa Selic hoje exatamente aí 6,65% ao ano. Então aqui eu já coloquei a taxa Selic 6,65% ao ano, que ela está demonstrada aqui, e eu fiz uma conta para saber esse valor mensal, que é bem simples, tá? Para saber quanto que é o valor mensal. Eu peguei exatamente a taxa anual e dividi por 12. Essa é a taxa de juros hoje ao mês. Então vamos fazer o exercício aqui para saber quanto a gente vai pagar de taxa naquela compra que eu dei no primeiro exemplo. Então aqui o período vão ser 10 meses, o valor, e aqui tem um ponto muito importante, a gente tem que sempre colocar para o Excel entender. Quando a gente fez alguma fórmula financeira no Excel, ele tem que saber o que é entrada e o que é saída. Então, consequentemente, a gente tem que fazer aqui o valor negativo, que é quanto eu estou devendo, né? Então eu tenho 4.000 de dívida, que é o valor do meu celular. A prestação vai ser 500. E lembra que a gente falou que vai dar uma entrada? A gente vai dar uma entrada de 500. Qual que é a taxa? Essa é a grande dúvida. Qual será a nossa taxa? Diante das variáveis que nós temos aqui, eu vou tentar fazer, mostrar como é que a gente faz o cálculo no Excel. Consequentemente, quando a gente tiver a taxa, a gente tem que comparar essa taxa com a taxa Selic, para saber se a gente está fazendo uma boa decisão ou não. Vamos lá, então vamos para a prática. A função que a gente vai usar aqui é uma função que chama taxa. Então aqui a gente vai colocar o sinal de igual e vai escrever taxa. A primeira coisa que ele pergunta para a gente é o período. O período aqui vão ser 10 prestações. PGTO é pagamento, então o pagamento aqui vai ser R$ 500 por mês, que é a prestação. O valor presente é qual que é o valor do meu plano. Então aqui são 4.000. Lembre-se que o número tem que estar negativo, porque a gente está falando de uma dívida de R$ 4.000. O valor futuro é zero, eu não quero saber, eu quero saber a taxa, então eu coloco zero no valor futuro, ponto e vírgula. E aqui ele faz uma pergunta, que é do tipo, se eu vou dar uma entrada ou se não, vai ser no começo ou no fim do período. Como a gente deu uma entrada, eu vou escolher aqui
começo do período. Então, vou colocar a opção 1. Vou fechar aqui o parênteses e vou dar Enter. Então, nossa taxa ficou em 5,34. Ficou bem acima aí da taxa, da nossa querida taxa Selic, certo? Então, se a gente comparar essa taxa com essa aqui ficou bem alta e bem acima aí. Pessoal, acho que o que está pesando aqui na nossa conta é o valor da prestação. Se a gente aqui reduzir aqui a prestação para R$ 440, opa, a taxa ficou 2,18. Se a gente reduzir aqui para 420, ela fica 1,10, que é um valor aí mais próximo do que a gente está almejando, certo? Então, se a gente comparar aqui essa taxa com a taxa que é um mês, é uma taxa bem próxima. Então, ó, pessoal, acho que a dica de hoje aí é a gente sempre fazer uma conta em cima de valor percentual e comparar aí com alguns outros indicadores, por exemplo, Selic, alguma IPCA e alguns outros indicadores de mercado. Lembrando que se a gente deixar esse dinheiro investido, ele vai nos render aí aproximadamente aí uma taxa muito boa de rendimento. Se a gente investir esse valor, ele vai nos render aí aproximadamente bruto 1% ao mês. Ou até um pouco abaixo disso aí, se a gente descontar algumas taxas. Mas se a gente fizer uma conta aí, a gente tem que sempre tomar a decisão de comprar à vista. Em casos extremos, optar por uma taxa de juros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!